Olá, tudo bem com você? Bem-vindos aí à aula de número 3. Vamos falar sobre budismo, shintoísmo, taoísmo e mais algum ismo, ok? Eu já vou compartilhar a tela, é, mas espero que você tenha aproveitado o conteúdo da, da aula 3, da aula 2, né? Que foi sobre outras religiões de matrizes asiáticas, e agora vamos para a aula 3, ok? Eu vou compartilhar a tela, você vai ficar aqui um pouquinho, a minha foto aqui do lado, e muito bem. Bom, vamos lá? Então, as religiões do mundo, estamos utilizando o livro Cláudio Blanc, budismo, taoísmo, shintoísmo e confucionismo. O budismo ainda está no livro, mas o taoísmo, shintoísmo e confucionismo é com a ajuda da internet. Ok? Então, você espero que estar aproveitando, tá? É importante conhecer porque a gente vai, ah, ao conhecer, a gente pode saber lidar, saber conversar, saber tratar a palavra e tudo mais. Eu quero ler um texto que está a gente terminou a aula com ele, a aula anterior com ele, 1 João, capítulo 2, versículo 18, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Então, essas muitas religiões nada mais são do que espíritos, né, anticristo, anti-palavra de Deus, anti-igreja, e tentam dar aí uma resposta diferente a tudo isso, ok? Então, você está vendo aí, né, a tela que nós vamos falar e a introdução geral já vou colocar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Na introdução, nós temos a compreensão das tradições religiosas, a análise da tradição religiosa ajuda a entender como se conecta com a teologia cristã e seus conceitos centrais, diálogo interreligioso, isso aqui se conectam entre aspas, né? Porque na verdade não se conecta com a teologia cristã, mas uma teologia pode responder a isso. Diálogo interreligioso no sentido de viver uma convivência pacífica, né? O cristianismo não persegue religião nenhuma, já outras religiões perseguem o cristianismo, tá? E o conceito fundamental da teologia cristã, nossa teologia arminiana-wesleyana, entender os conceitos fundamentais da teologia, é essencial para a análise das tradições religiosas e o seu significado. Então, para nós, né, alunos de teologia, vocês desenvolverem o pensamento crítico e respeitar as tradições de cada religião, né? Como já disse, não é para nós vivermos em confusão, mas conhecer e como responder a cada uma delas. Nós vamos ver conceitos sobre Deus, figura central, noção de salvação, textos sagrados, como cada cultura, cada religião dessa responde a Deus, a figura central dessas religiões, o que, que eles pensam sobre salvação, se tem algum texto sagrado. Então, estas serão as nossas abordagens. E a primeira religião que nós vamos ver é o budismo. O budismo tem aí já a figura, né, do Siddhartha, vou ver de novo o nome dele aqui, olha lá, vai aparecer o nome dele já já. Então, conceito de Deus, ausência de um Deus criador pessoal, primeira questão, né? E o budismo tem essa questão de equilíbrio, exemplificado aí por essas pedras, né? O equilíbrio que é, quer trazer, né? O budismo enfatiza a interdependência de todos os seres, destacando como cada um deles influencia o outro. A ausência do Deus criador, no budismo não existe um Deus criador pessoal, diferenciando de muitas tradições religiosas, como o cristianismo, o judaísmo, também o próprio islamismo tem um Deus e outras religiões também.
Característica do budismo, a ausência de um Deus central é uma característica fundamental que define a filosofia budista em comparação com outras crenças. Ok? Então, o que marca é essa ausência de um Deus criador, de um Deus pessoal. A figura central aqui, o nome da pessoa apareceu, né? O Buda, Siddhartha Gautama. Então, é aí o primeiro Buda. Vida e ensinamentos dele, Siddhartha Gautama. Gautama viveu uma jornada significativa, buscando iluminação, ensinamentos, princípios do budismo que ensinam a importância da compaixão. É sempre uma busca pela iluminação, um aspecto central dos ensinamentos, enfatizando e transformando em transformação pessoal e superação do sofrimento. E esse sofrimento é aquele sofrimento que nós vimos na aula 2, com relação ao ciclo de Sansara. Aqui vai aparecer também a mesma coisa. Os ensinamentos de Buda concentram-se na superação do sofrimento através do entendimento e da prática das quatro nobres verdades. Tá? Então, tem aí, né, essa questão do sofrimento, e esse sofrimento quanto mais você faz coisas ruins, você vai ficar nesse ciclo até que você possa reencarnar, não mais reencarnar, na verdade, encontrar aí um ápice, né, o nirvana e outras experiências, nós vamos ter parecer uma outra palavra, salvação, né? Alcançar o nirvana através do esforço pessoal. E aqui já entra a questão, né, da salvação pela graça, que a gente vai ver já já. O conceito de nirvana é a libertação do ciclo do renascimento ou reencarnação e sofrimento representando um estado de paz, de iluminação. Tem práticas como meditação, é central no budismo, que ajuda os indivíduos a alcançar a compreensão profunda e a libertação espiritual. Compreensão da realidade, entender a natureza da realidade, é essencial para alcançar o nirvana, essa libertação. Se libertar do sofrimento e do ciclo de renascimento. Então, aqui traz o nome ciclo de renascimento, mas é o mesmo ciclo lá da reencarnação, Sansara, que nós vimos ah, deixa eu ver se é no shintoísmo ou no taoísmo, que nós vimos sobre essa, esse ciclo de reencarnação, e também no sikhismo, que nós vimos ali esse ciclo de reencarnação. Tá? Texto sagrado, o Cânon Pali Sutras Mahayana. Então, o Cânon Pali é a coleção de textos antigos que contém os ensinamentos originais de Buda, fundamentais para a prática budista. Sutras Mahayanas. As Sutras Mahayanas expandem os ensinamentos do Buda com novas ideias e práticas, refletindo a diversidade do budismo. E esses textos sagrados são essenciais para a compreensão da filosofia budista e orientam a prática espiritual de milênios. Agora, deixa eu voltar aqui um slide, porque com relação à pessoa, né, figura central, que é o Siddhartha Gautama, ele é o primeiro Buda, né, mas ele já morreu. Então, o Buda uma pessoa, a ideia do budismo é que uma pessoa já vai nascendo um novo Buda. Então, você tem que encontrar aquela pessoa é o novo Buda. Você tem um filme, O Último Mestre do Ar, né? Tem alguma coisa relacionada a isso, né? Um garoto que tem que encontrar essa coisa toda, de encontrar um novo Buda, né? Essa figura que vai ser novamente, então, essa pessoa iluminada. Muito bem. Então, vimos aí os textos sagrados e alguns contrapontos bíblicos em contraste, né, o contraste com a questão do Deus pessoal, a salvação pela fé em Cristo. Então, a visão de Buda, ou budista, de Deus é que não se concentre no Deus pessoal, mas num caminho de iluminação, libertação do sofrimento pela força própria. Tá? E a concepção cristã enfatiza um Deus pessoal, que oferece salvação através da fé em Jesus Cristo, centralizando a relação entre o crente e Deus, a pessoa e Deus, discipulado, salvação pela fé. Então, não tem no budismo essa relação com Deus, é a relação com a natureza, é a relação, o equilíbrio das coisas, né? E uma pessoa que evoluiu, então é aquela pessoa que tem o equilíbrio de todas as coisas e tudo mais. Então, seja o primeiro contraponto. No conceito arminiano-wesleyano, né, contraste com Deus pessoal, criador e sustentador do universo, a ausência de um Deus amoroso e relacional
difere fundamentalmente da revelação bíblica. Então, Deus se revela na Bíblia, que Deus é amor, 1 João 4:8, todo aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. A figura central, o contraste com Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, que é tanto totalmente humano quanto totalmente divino, e cuja morte e ressurreição oferecem salvação. Vamos aí para João 3,16, 1 Timóteo 2,5. Buda é um guia, Cristo é o Salvador. Então, a salvação é um contraste também com a salvação pela fé, né? Não é pelas obras. O esforço pessoal no budismo não aborda a questão do pecado, da necessidade de reconciliação com um Deus Santo. O nirvana, que é essa libertação, difere da promessa de vida eterna em comunhão com Deus. Ok? Muito bem. Vamos lá. Então, vimos aí um pouquinho do budismo, vamos entrar agora no taoísmo. Todas essas imagens aqui são imagens importantes para essas religiões. Então, aqui nós temos o taoísmo, né, esses templos, todas essas religiões asiáticas, né, elas têm muitas semelhanças, são muito relacionadas nos seus simbologias. Tá? O taoísmo está aí ligado ao yin e yang. Né? O Tao é justamente o símbolo central do taoísmo, que é e o yin e o yang é o Tao, que é esse nome dado a esse símbolo. Né? No taoísmo, o Tao, esse símbolo, que todo bem tem um pouquinho de mal, todo mal tem um pouquinho de bem, essa ideia, né? Que não é totalmente mal, é bom, é considerado o caminho primordial que governa o universo e a natureza de todas as coisas. E ele tem esse entendimento de que o tal é inefável, é uma coisa inalcançável, indescritível, né? Não pode ser totalmente expresso com palavras, e os conceitos são limitados para poder descrever essa força. Né? Eu gosto muito de desenho animado, e quando a gente assiste, eu não sei se você já assistiu, né, a Kung Fu Panda, é um desenho animado, na verdade, mas se passa totalmente nessa realidade do taoísmo. Né? Quando o panda ali precisa encontrar o seu Tao, né? Que é a sua força interior, que é a junção, e aí ele se torna ali um mestre. Então, embora o desenho seja bonito, embora as cores, né, as artes marciais ali, e toda a arte marcial também está totalmente enxertada, né, regada pelas simbologias das suas religiões. Tá? E o taoísmo segue aí a questão do Kung Fu, outras artes que eu não vou dar mais nomes, tá? Mas o taoísmo é bem forte na questão ali do Kung Fu Panda, você vai ver muito isso. O taoísmo também difere da visão cristã, pois não personifica o Tao como um Deus criador, mas o vê como uma força impessoal. Então, o Tao não é o Deus do taoísmo, é apenas uma força pessoal. Tá? Figura central do taoísmo, Lao Tse, fundador do taoísmo, é conhecido como fundador, uma filosofia que busca harmonia com o universo, o cosmos, precisamos estar alinhados. Aí vem um pouco de esoterismo, vem um pouco de astrologia junto com isso também. Ele é o autor do Tao Te Ching, um texto fundamental que explora a natureza e a simplicidade da vida, a simplicidade e humildade, os ensinamentos de Lao Tse, enfatizam a importância da simplicidade e humildade em nossa vida diária. Aí a filosofia do taoísmo é a sua figura central. Como que é a salvação? Né? A salvação é a harmonia. Veja, tá vendo? Igual ao budismo. Harmonia. Então, segue a mesma referência. Tá? No taoísmo, a verdadeira salvação é alcançada ao viver em harmonia com o Tao, promovendo um estado de equilíbrio. Tem práticas como meditação, como também no budismo, a forma fundamental de cultivar a paz interior, a conexão com o Tao, facilitando a autodescoberta. E entra yoga, entra meditação, respiração. Quer dizer que o cristão não pode meditar? Pode, o cristão medita também, mas não nessa questão de encontrar o equilíbrio. Nosso equilíbrio está no Senhor.
né? A paz do Senhor, que excede todo entendimento. Ali está o nosso equilíbrio. A busca pela salvação envolve o equilíbrio interior através de práticas que acalmam a mente e o espírito. E aí a palavra de Deus vai falar, né, tanto ali em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, olha o que diz. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma, né, e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Equilíbrio, né? Então, é o espírito, é o Deus da paz que gera em nós esse equilíbrio, não pela prática que vai acalmar a minha mente e o meu espírito. E aí veja que muitas escolas públicas ou particulares vai usar práticas de meditação com os alunos. Né? Todo mundo vai se sentar, calmo, respire fundo, ouça a sua respiração, né? Respire longamente. Aí coloca uma musiquinha, bem suave, uns pássaros cantando, e está levando os alunos à prática de meditação. Isso é taoísmo, né? Certo? Então, tem que tomar muito cuidado. Texto sagrado é o Tao Te Ching, Zhuang, é uma obra fundamental do taoísmo, abordando princípios filosóficos e éticos do caminho do Tao. Né? Então, você vê de novo, no Kung Fu Panda você vai ver muito isso, a questão do caminho, tá? E as escritas, elas fazem muita referência a isso. O jeito de escrever, né, o pincel largado, uma pintura escrita à base de água, e a água vai ter uma simbologia também para essa religião, tem muito a ver com isso. O Zhuang explora questões existenciais e a natureza da realidade, oferecendo uma perspectiva única sobre a vida e a liberdade. Tá? Aí os contrapontos bíblicos e a nossa teologia. Contraste com Deus pessoal, Criador, né? Criador nihilo, o que se relaciona, né, ativamente com a sua criação. Gênesis 1, né, no princípio Deus criou. E Atos 17, é o discurso de Paulo lá no Areópago, e ele fala, lá no versículo 28, nele nos movemos, resistimos, respiramos, porque dele somos geração. O tal, né, o yin yang, impessoal, difere do Deus pessoal e amoroso da Bíblia. A figura central é o nosso Senhor Jesus Cristo, através de quem o universo foi criado. Tá? Nele foram criadas todas as coisas, nele reside toda a plenitude da divindade. Lao Tse é um sábio, Cristo é o Verbo encarnado. Verbo divino encarnado. Salvação, contraste com a salvação do pecado e da morte através da fé em Cristo, que oferece reconciliação com Deus e a vida eterna. A busca taoísta pela harmonia terrena e longevidade difere da redenção espiritual que ele ensina pelo Evangelho. E o nosso texto sagrado é a Bíblia Sagrada, né, a revelação direta de Deus à humanidade. Os textos taoístas são sabedoria humana sobre o universo, enquanto a Bíblia é vista e é tida, né, como a palavra de Deus revelada por Deus. Hein? Muito bem. Então, aí o taoísmo. Agora veja o shintoísmo. Você vai ver que tem também muita coisa semelhante. Tá? Aqui atrás, esse monumento aqui é o símbolo do shintoísmo. Tá? Muito bem. Então, o conceito de Deus, né, é uma religião politeísta, é uma religião também animista, e aí vem essa palavra kami. Kami são os espíritos, tá? Que habitam elementos da natureza, representando uma diversidade de divindades. Então, tudo no shintoísmo é Deus, ok? Tudo no shintoísmo é Deus, o vento, as árvores, o sol, a lua. Então, e você tem que estar em harmonia com os kami, okay? Kamis. Diferença, né, do monoteísmo, a visão da divindade do shintoísmo difere do monoteísmo cristão, que adora um único Deus, focado na diversidade espiritual. Focando, né, o shintoísmo foca na diversidade espiritual. A figura central não existe.
tá? São os imperadores que vão exercendo esse papel de figura para o Shintoísmo. É uma religião única que não possui um fundador único, diferente de muitas tradições religiosas. O papel dos imperadores aqui no Japão, né, desempenha um papel crucial nas tradições shintoístas, sendo visto como os descendentes dos kamis. Então, o imperador, o próprio imperador, é visto como um descendente desses espíritos que precisa estar em harmonia. As práticas religiosas do shintoísmo são influenciadas pela presença e pela história dos imperadores do Japão. É uma religião, né, tipicamente japonesa. Então, né, se é uma religião tipicamente japonesa, pode ser muito que o karatê tenha uma influência direta do shintoísmo. Harmonia com os kami. Né? No shintoísmo, a salvação é alcançada através da harmonia com os kami, os deuses espirituais que habitam na natureza. Então, acredita-se, né, que na natureza, no shintoísmo acredita-se que na natureza habitam esses deuses. Então, precisa ter harmonia com esses deuses, com esses espíritos. Tá? Eu vou trazer novamente um texto que eu citei ontem em 1 Coríntios, capítulo de número, deixa eu ver se é o capítulo 8, tá? Paulo vai falar sobre a comida sacrificada aos ídolos. Versículo 8 diz: Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, nada. Deixa eu ver aqui se é capítulo 10. Aqui. Aqui. Diz assim, capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 26. Porque tu, Senhor, é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo da consciência. Porém, se alguém disser a vocês, ó, isso é coisa que é sacrificada ao ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Então, vou ler novamente. Porque se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo. Né? Então, um parênteses aqui, um exemplo. Você foi numa casa e ali a pessoa sabe que você é cristão e ela diz para você, isso aqui nós vamos comer e isso aqui nós dedicamos ao orixá, não sei o que lá. Tá? Então, a gente não deve comer. Tá? O apóstolo Paulo diz, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Ele diz, consciência, digo, não a sua, né, de quem é a minha, por exemplo, eu estou lá na casa, não é a minha consciência, mas a do outro, a dele, porque para ele aquilo é sagrado e eu, como cristão, não deveria comer, porque ao comer eu estou dizendo a ele que eu me associo a ele naquela comida e naquele Deus, tá? É, pois, versículo ainda 29, pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo que eu dou graças? Aí ele diz, portanto, quer vocês comam ou bebam, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torna motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Deixa eu só outra coisa aqui. Versículo 21. Ó. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E ele está falando aqui sobre o ídolo. Aí, versículo 18. Considere Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quer dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificados a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Tá? Então, é isso. Por trás desses espíritos há um demônio. Ok? Muito bem. Então, os rituais aí de pureza são essenciais para alcançar harmonia e agradecimento
mantendo uma conexão espiritual com o Kami. Como Paulo falou aqui, vai estar mantendo conexão espiritual com os demônios. Né? A prática do shintoísmo enfatiza a importância da relação com a natureza como caminho para a salvação espiritual, certo? Então, não é andar no caminho que é a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, é ter comunhão, ter relacionamento, ter equilíbrio com a natureza para a religião do shintoísmo. Os textos sagrados, né, o Kojiki, é um dos textos mais antigos do Japão, contando a criação do mundo e as tradições dos kami. Sua narrativa pessoal para a compreensão do shintoísmo. Agora, seria interessante só dar uma consultada no Kojiki, por exemplo, para saber como é que é essa narração da criação segundo o Kojiki. Isso a gente poderia fazer, eu sei que demora um pouquinho, mas se eu digitar aqui, é bem rápido, criação do mundo segundo o Kojiki. Então, olha lá, aqui por inteligência artificial, tá? Segundo o Kojiki, que é o livro, sabe, um dos livros sagrados do shintoísmo, o mundo foi criado por Izanagi e Izanami, deuses primordiais que agitaram o mar com uma lança celestial e ao levantarem-na, as gotas de água salgada caíram e formaram a primeira ilha, Onogoro. Após criarem Onogoro, Izanagi e Izanami estabeleceram sua residência e, por meio de um ritual de união, criaram várias outras ilhas e divindades, incluindo as 8 grandes ilhas do Japão. A elaboração, né? O caos inicial, a criação das ilhas, o ritual de união, nascimento das divindades, terra dos mortos, hierarquia social, e por aí vai. Né? Tá dentro aí da mitologia japonesa e tal. Então você vê que o próprio livro vai trazer, né? Contrariamente à Bíblia, como é que o mundo foi criado. Ok? Muito bem. Então, os contrapontos bíblicos do shintoísmo, né, conceito sobre Deus, contraste com o monoteísmo bíblico. Né? Ouça Israel, número 6. O Senhor Deus é o único Senhor. Isaías 45, já lemos. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. A adoração de múltiplos kami, né, que são os espíritos da natureza, é idolatria. Não é que é considerado, é idolatria. Não adorarás, né, imagem, escultura, nem do que há no céu, do que há na terra, nem árvore, nem mar, nem bicho, nem planta, nem astros, nem nada. Tá? A figura central é um contraste direto com Jesus, é o Filho vigente de Deus, que é a cabeça da igreja, o Senhor de toda a criação. Nenhum líder humano ou ancestral possui a mesma posição. Né? Muito bem, vamos ler aqui para Efésios, Efésios 1, 22. Olha o que diz: Eis sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça de todas as coisas, o Deus, a igreja. Okay? Salvação, contraste com a salvação do pecado e da morte através da fé em Jesus, que oferece vida eterna com Deus. A ênfase instituísta no bem-estar terreno e na pureza ritual, não aborda a questão da redenção espiritual. Então, é um plano aqui. Tudo aqui é que vai acontecer, nada para a eternidade. Okay? Vamos lá agora, então, para o confucionismo. Vê? Olha, no outro lado, as escritas, os símbolos, todos eles seguem praticamente a mesma coisa. O confucionismo já tem uma pessoa, né? Tanto o budismo tem uma pessoa, que é lá o Siddhartha Gautama, e também no confucionismo tem aí uma pessoa que é Confúcio. Tá? Conceito sobre Deus, céu, chamado Tian, como força moral impessoal. No confucionismo, o céu é percebido como uma força, né, que guia a conduta ética, sem ser uma entidade pessoal. A ética e a harmonia social, nós vamos ver já. Então, né, o céu, né, não é um lugar, é uma percepção. Tá? Essa coisa, uma percepção de força, de moral, de conduta, né, uma vivência aqui, né, então já vai ser o céu. Okay? Então, ética e harmonia social. A compreensão do céu do confucionismo promove uma ética voltada para a harmonia social em vez da devoção a um ser divino. Então, está
tudo bem, né? Não, olha aqui, coisa aqui é mais zen, é mais tranquila, né? Então, aí o confucionismo tem essa ideia. Então, aqui é um céu, porque tudo está em harmonia. Figura central, Confúcio. Os ensinamentos de Confúcio formam a base do confucionismo que influenciou a moral, a moralidade e a ética na sociedade. A importância da virtude, Confúcio enfatiza a importância da virtude nas relações sociais, promovendo uma convivência harmoniosa entre as pessoas. Tá? E é por isso que há esse respeito às relações. O respeito é central no pensamento confucionista, sendo essencial para a estabilidade e a moralidade nas relações humanas. Okay? Então, a figura central de Confúcio traz toda essa importância de virtude, das relações pessoais, relações com o meio, para que então tudo esteja em harmonia. Qual é a questão da salvação? A salvação é justamente isso, a harmonia. Tá? A harmonia social é fundamental no confucionismo, promovendo a paz e a cooperação entre os indivíduos da sociedade. O cultivo de virtude pessoal é essencial para o desenvolvimento moral, enfatizando a importância da ética na vida cotidiana. Vou dizer uma coisa: tem problema gostar de planta? Não, não tem problema. O problema é querer ser pai de planta, né? Mãe de planta, essa coisa toda. Mas muito dessa questão da, da floricultura, né, o cultivo de plantas e a maneira, não é pela planta, pela beleza ou pelo ecossistema, e sim pela harmonia com aquele meio. Tá? Então, isso é religião, isso é confucionismo. As relações sociais desempenham um papel crucial na prática do confucionismo, influenciando a moralidade e a ética dos indivíduos. Okay? Então, às vezes a gente está ali, né? Como disse, não tem problema cuidar de um jardim. O problema é a gente achar que em harmonia com aquele ecossistema, com aquelas plantas, eu vou falar com as plantas, eu vou entrar em harmonia com elas e tal. Isso é tem fundo, né, confucionista. Muito bem, salvação no confucionismo é uma coisa até interessante, ela não é um conceito, né? É, como no cristianismo, é objetivo alcançar a harmonia social através do cultivo das virtudes. E aí vem o REM, Li, Yi, Zihi, Shin, e a outra, isso, termina no Shin. Tá? E aí tem as palavras, né? O REM é benevolência, humanidade. O Yi, justiça e retidão. Li, ritos, propriedade e etiqueta. O Zi, sabedoria, conhecimento. E o Shin, fidelidade e confiança. E às vezes você tem aí umas joias com algumas desenhos, né? Alguns desenhos, algumas pinturas, né? Que são é uma pintura, mas é uma palavra japonesa, chinesa e assim por diante, tanto dessas regiões asiáticas, né, orientais. Então, você, às vezes, tem ali um símbolo, está usando como uma joia, está usando descrito numa roupa, e são símbolos é, shintoístas, ou confucionistas, ou budistas, e assim, todo tipo de ista, como nós vimos lá no sikhismo, que você tem ali aquele símbolo como um brinco já na orelha de uma pessoa. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vai ver na aula 4 com relação às religiões afro-ameríndias, os símbolos para nós são muito mais gritantes. Né? Um cristão não vai andar ali com, vou dizer aqui, um símbolo do preto velho na orelha, na camisa, que não é um cristão, né? Ou de alguma outra religião afro e assim por diante. Mas a gente pode acabar, né? Vou comprar uma roupa e aí tem um bordado bonito e tal. Pode ser uma roupa com ênfases religiosas das religiões asiáticas, orientais. Tá? Muito bem. Textos sagrados, os 4 livros, né? Os 4 livros são fundamentais do confucionismo, abordando temas de moralidade, ética e ensinamentos de Confúcio. Os 5 clássicos são obras essenciais que constituem a base do pensamento confuciano e oferecem diretrizes sobre a vida e governança. Também esses textos oferecem
orientações para a moralidade e a conduta social, influenciando a cultura e a filosofia chinesa. Sim. Muito bem, falei japonês, então aqui a ênfase, né, na China. Alguns contrapontos aí. Conceito sobre Deus. Contraste com o Deus pessoal que se revela e interage com a humanidade, tá? Conforme está ali em Êxodo 3, 14, né? Deus falando com Moisés, né? Mostrando quem ele é. Deixa eu ver aqui, ó, Êxodo 3, 14. Olha lá. Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Okay? O céu é impessoal, do confessionismo difere do Deus triuno do cristianismo. Tá? Então, a figura central contrasta com Jesus Cristo, que não é apenas um mestre moral, mas o Filho de Deus que oferece a graça e o perdão dos pecados. Salvação, contraste com a salvação pela graça, através da fé, que lida com a raiz do pecado e oferece transformação interior. Já a ênfase confucionista no esforço humano para a moralidade, não aborda a necessidade de redenção. No texto sagrado, o contraste com a Bíblia, que é inspirada por Deus, os clássicos confucionistas são obras de sabedoria humana, embora contenham valiosos princípios éticos. Então, às vezes, você pode ler alguma coisa ali, pode ler alguma coisa ali no livro confucionista e encontrar um princípio interessante. Poxa, isso aqui, se a gente aplicar, mas se você for ver, está na Bíblia também, tá? Já é um fundamento bíblico também, porque todas essas religiões também, de alguma maneira, surgem da Bíblia. Então, algumas conclusões que nós vamos fazer aqui. Similaridade, contraste, análise comparativa das religiões e das tradições religiosas mostram tanto elementos comuns quanto diferenças significativas em relação ao cristianismo. O diálogo interreligioso, né, a compreensão das tradições religiosas é essencial para promover um diálogo respeitoso, né, construtivo, no sentido não de ecumenismo, mas em como falar com essas religiões, como falar com pessoas que têm religiões como essa. E a centralidade de Cristo e a graça transformadora são fundamentais na comunicação eficaz do Evangelho em um contexto pluralista. Então, é muito importante nós entendermos isso. Mas, incluindo um pouco o nosso resumo, nossa conclusão, então, implicações para a missão e como é que se dá esse diálogo interreligioso, tá? Na nossa perspectiva armênio-wesleyana. Então, reconhecer a busca humana. Então, por que surgem todas essas religiões? Precisamos identificar os anseios, né, por significado, paz, ordem, transcendência, presentes nessas filosofias e religiões como um reflexo da imagem de Deus no ser humano e da atuação da graça preveniente. Então, como é que nós vamos responder, tá? Através dessa busca humana. Essas muitas religiões, volto a repetir, nada mais são do que a busca humana por Deus. Só que não está encontrando com Deus, porque Deus está revelado na Bíblia Sagrada, revelado na pessoa de Jesus Cristo. E é justamente isso o ponto central, né? Apresentar Jesus como uma resposta definitiva a esses anseios. Definitiva, de uma vez por todas, eterna, oferecendo salvação, reconciliação com Deus e a plenitude da vida. Engajar com sabedoria e amor, estudar e compreender essas culturas para encontrar pontos de contato, isto é, chaves culturais genuínos para comunicar o evangelho de forma relevante e respeitosa, sem sincretismo religioso, isto é, misturança. Não, você vai meditando, mas vamos incluir aqui, medita sobre Jesus, né? Ah, você está aqui fazendo bem, mas ó, faz o bem em nome de Jesus. Não, você tem que. Não é que eu vou parar de fazer o bem, mas eu vou realmente centralizar Cristo. Nem sincretismo e nem relativismo religioso, nesses casos. E relativismo, no caso, nenhum. E, por último, enfatizar a graça transformadora, destacar que a verdadeira mudança e a vida plena vem do poder de Deus através do Espírito Santo e não apenas do esforço humano ou de qualquer tipo de equilíbrio com a natureza ou com os kamis, né, os espíritos naturais, de modo algum. Tá? A gente vê isso nos filmes da Disney, demais, né? A gente vê isso no desenho da Frozen 2, por exemplo, fala muito sobre isso, os espíritos da floresta, e Pocahontas e tantos outros, a maioria deles é cheia de tudo muito bonito, muito lúdico,
mas cheio de tendências religiosas aí. Teve uma vez que eu fui ao cinema com a minha família ver um desenho. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Ver um desenho e ali na introdução do desenho tinha um curta, né? Totalmente um desenho shintoísta, confucionista, budista, tudo junto no mesmo desenho ali, na introdução do desenho que a gente ia ver. A gente ia ver, se eu não me engano, era o Bom Dinossauro. A gente foi ver no cinema o Bom Dinossauro. E ali, na introdução do desenho, um desenho estranho lá sobre essa harmonia do cosmos, dos kami, dos espíritos, essa coisa. Então é isso, gente. Chegamos ao final da aula 3. Espero que você tenha gostado e possa também perceber aí como essas religiões se representam e como nós podemos, ao aprender sobre essas religiões, saber lidar, saber conversar, saber falar sobre, né, cada uma dessas, comunicar o evangelho de forma contextualizada, respeitosa, usando, né, a cosmovisão bíblica para cada cultura. Tá bom? Deus abençoe. Nos vemos aí na aula 4 presencial. Fiquem com Deus. Diga-se para Jesus. Tchau.